é uma missão gratuita. A Igreja o faz gratuitamente, dirigida a todos os homens e de todos os tempos. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, quero recordar-vos aquilo que muitas vezes já ouvistes. Fazem parte desta Igreja todos os batizados, todos nós que um dia recebemos o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pertencemos a esta Igreja missionária que tem por missão anunciar Jesus Cristo. Portanto, anunciar Jesus, falar da sua palavra aos outros, não é privilégio só dos padres, das irmãs ou dos catequistas, não. É um direito. Antes, diria mesmo como São Paulo, é uma obrigação que nos vem do batismo. E como São Paulo, devemos dizer sempre assim: anunciar o Evangelho para mim não é questão de lucro, mas sim é uma obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, cristão batizado, que recebi gratuitamente este anúncio do Evangelho, se não o fizer também. Jesus está presente na sua Igreja. Ele nunca abandonou a sua Igreja. Continua ainda hoje a comunicar esta missão recebida do Pai e a força missionária que vem do Espírito à sua Igreja. Esta Igreja que todos nós formamos, ela não caminha sozinha. No meio dela está o Senhor Jesus, que a envia todos os dias. E a presença de Jesus torna-se sinal e estímulo do desejo de toda a criação e de toda a humanidade rumo à plenitude, rumo a um novo céu e a uma nova terra. Como muitas vezes nós cantamos, temos uma missão que não podemos deixar: anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Este é o primeiro aspecto. Jesus, primeiro missionário do Pai, anuncia o Evangelho, dá a sua vida para que todos se salvem. E depois da sua ressurreição, ele confia primeiro a sua missão, a sua tarefa aos seus apóstolos, estes que são as colunas da Igreja. E depois a própria Igreja se torna missionária no meio do mundo, não caminhando sozinha, não contando unicamente com as suas forças, mas sim contando sempre com a força do Espírito Santo. Segundo aspecto, o horizonte e a geografia da missão se vão tornando cada vez mais universal, cada vez mais larga. Os 11 receberam os seus encargos lá naquele monte da Galileia, diante do Senhor ressuscitado. E como sabemos, o monte na Bíblia é sempre o lugar de encontro com Deus. Assim, Deus se encontra com Abraão e seu filho Isaque no monte Moriá. Moisés se encontra com Deus no monte Sinai. É sempre o lugar de encontro. A Galileia dos gentios passa a ser a razão da nossa esperança. Da Galileia, aquele pequeno barquinho formado pelos 11, a Igreja nascente, com Pedro à cabeça, impelido, guiado aquele barquinho dos 11 pelo Espírito Santo, se vai movendo pelo mundo fora, se vai movendo
pelos 4 cantos do mundo. Naturalmente, primeiro chega ao mundo greco-romano e ali chegam os primeiros e os grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Na Idade Média, este barquinho, esta igreja pequenina que vai crescendo, sai do mundo romano e vai ao encontro dos povos bárbaros. E depois os conduz à fé. Estes bárbaros que não eram cristãos, porque não tinham sido batizados e não foram batizados porque ninguém lhes anunciou o Evangelho, aos poucos se vão convertendo à fé e assim se vai moldando o rosto de um grande continente que um dia foi o grande continente missionário, a Europa. E deste lugar, o barco da igreja, já enriquecido por várias personalidades e traz consigo muitos rostos, parte para as terras de missão. E também, com a graça de Deus, chega às terras de Angola, até a nossa igreja diocesana, que nasce esta igreja de Angola, incluindo a nossa igreja diocesana, ela nasce de um ato missionário, isto é, do esforço, do trabalho abnegado de homens e mulheres que, deixando tudo, a própria terra, os seus parentes, por cá vieram para nos falar de Jesus Cristo como o único Salvador. Também é verdade que o seu percurso pela história, nestes quase mais de 2000 anos, este caminho histórico que a Igreja fez está cheio de oscilações, própria de um barquinho que se encontra agitado pelas ondas do mar. E também tem linhas quebradas, que são o gráfico da miséria dos homens que compõem a Igreja. Mas, graças a Deus, é também um caminho linear, um caminho reto, sem sobressaltos, que avança com segurança ao longo da trajetória do reino de Deus. Porque Jesus é fiel à sua promessa. Ele tinha prometido aos seus apóstolos, como ouvimos no Evangelho, eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E nada pode afundar esta igreja. Ela conheceu momentos de perseguição, ela conheceu momentos difíceis em por onde ela foi passando, incluindo também aqui na nossa terra, num passado muito breve. E isto nos faz pensar duas coisas: que a igreja é de Deus, ninguém a pode afundar. E esta igreja de Deus, ela é santa, porque Deus, o seu fundador, Jesus Cristo, está presente no meio dela, no seio dela, a acompanha e a purifica através dos seus sacramentos. Mas também, apesar de ter muitos elementos de santidade, ela também é pecadora, porque é formada por nós, homens e mulheres pecadores. É assim esta Igreja de Cristo. Nos nossos dias, olhando para a geografia missionária, percebemos uma situação desafiadora e até preocupante para a Igreja chamada a ser missionária. Temos um grande desafio. Na cultura atual, na cultura de hoje, persiste uma certa indiferença religiosa, ou às vezes uma certa confusão de credos
uma certa confusão de sincretismo religioso. Vivemos isto muitas vezes. Muitos dos nossos contemporâneos, muitos dos nossos irmãos não percebem e rejeitam explicitamente este vínculo íntimo e vital que nos liga a Deus como filhos amados. Assim, em muitas partes do mundo, assistimos a um relativismo. Tanto faz, deixa estar. Acreditar como não é a mesma coisa. Ou então, entrar para esta confissão religiosa, deixar a minha, a católica, e ir para outra, é tudo igual, é o mesmo Deus. Isto acontece, infelizmente, muitas vezes. Há uma multidão de pessoas que receberam o batismo, mas vivem completamente longe daquilo que a vida cristã exige. Terceiro aspecto, Jesus, o bom pastor, que se compadece das multidões cansadas e exaustas, porque as vê como ovelhas sem guia. Este Jesus, bom pastor, continua a fazer-se ouvir. Ide por todo o mundo e anunciei o Evangelho a toda criatura. Depois da ressurreição, Jesus tinha dirigido este imperativo para os 11 apóstolos. Nos nossos dias, dirige-se também a toda a Igreja e, portanto, a todos nós que um dia recebemos batismo. Ele também nos diz que devemos ser missionários, levando o Evangelho a todas as criaturas. Um cristão, um crismado, que recebeu a fé transmitida pelos apóstolos e aguarda apenas para si, como uma sua posse privada, torna-se para Deus como aquele servo inútil e preguiçoso, que enterrou na terra o talento que recebeu. A razão de tudo isto é muito simples. Deus quer que todos se salvem e Deus se vai servindo de todos. Meus irmãos e minhas irmãs, continuemos com a nossa celebração, rezando, como disse no princípio da missa, por aqueles que nos anunciaram o Evangelho e que Deus chamou para junto de si, para que os recompense com aquela justa medida que só Ele sabe dar aos seus operários. Rezemos também pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo para que continue a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas paróquias e pelos nossos bairros, e vá chamando muitos rapazes e raparigas que se possam consagrar de coração pleno à causa do Evangelho. E nós, como Igreja, como comunidade, cabe-nos o dever de rezar sempre de joelho diante do Senhor, que Ele continue a mandar muitos operários para a sua messe. Que Nossa Senhora, Rainha das Missões, nos acompanhe e nos assista durante todo o tempo da nossa evangelização. Que assim seja. Assim seja.